Se eu sempre aprendi que as proteínas vêm da carne, do leite, do queijo, do ovo, mas principalmente da carne, se eu parar de comer, vai me faltar proteínas. Tá? Esse é o pensamento mais óbvio que as pessoas têm, né? Exatamente. E aí vem, assim, a ciência, né? E a nossa experiência para provar para você que não é bem assim. Na verdade, isso representa uma falta de estudo bem grande, né, Sim, Ale? sim. De realmente olhar para os alimentos e entender eles como os tais complexos alimentares, que a gente também comentou no episódio anterior, né? Entender que um alimento não vai te fornecer somente um tipo de nutriente. Então, eu sinceramente, eu fico bem decepcionada, assim, por esse mito ter se instaurado de maneira tão forte na nossa sociedade, porque ele demonstra uma falta de estudo muito grande e o tal do nutricionismo, né? Exato. Que é essa redução dos alimentos a um único nutriente, sendo que eles não são só isso, né? Junto com um alimento que tu consome, vem uma cascata de diversos outros nutrientes que podem ser ou benéficos ou maléficos para tua saúde. Exatamente. E a questão, né, que a gente sempre coloca assim, o medo, né, tá bom, então eu entendo que talvez a carne não seja um bom alimento para mim, mas como que eu vou substituir a carne? Primeiro, gente, não existe necessidade de se comer nada de origem animal. Todos os nutrientes que nós precisamos para manter o bom funcionamento do nosso organismo e a nossa saúde estão no meio ambiente, estão nos vegetais. Comer carne, leite, ovos, são opções, não é necessidade. Então, aquela piadinha boba, né? Ou seja, você não precisa substituir o que não é necessário. Exatamente. Pronto. Mas, Ale, todo mundo, né? Porque tem muita gente que fala da dieta do tipo sanguíneo, da dieta de vários tipos, que tem pessoas que precisam comer carne. E isso é uma mentira, né? Na verdade, isso é o que eu falei antes. Falta de estudo e falta da gente analisar os alimentos por inteiro. Porque assim a gente vê, se uma pessoa tem maior necessidade proteica, tudo bem, a gente aumenta essa ingestão proteica dela através desses alimentos de origem vegetal. Exato, e tá mas tudo não certo. necessariamente tem que ser a carne. Não necessariamente Aliás, precisa carne. brincando dessa coisa de tipo sanguíneo, né? Tem várias pessoas que me escrevem, ai, mas o meu tipo sanguíneo é O positivo, eu preciso comer carne. Eu falo assim, então, amigo, meu também. eu também sou. Você também Tô é? bem Então, feliz assim. Então, meu Nunca também estive tão bem. Enfim, amiga, não é bem assim, né? Mas enfim, então, quando você... Assim, são várias coisas que eu quero trazer aqui um certo alívio. Para que você entenda que você não precisa ficar preocupado ao parar de comer carne que vai faltar a tal da proteína. Por quê? Primeiro, não tem necessidade. Tá? Segundo, o que são proteínas? Proteínas são moléculas compostas por aminoácidos. Né? Existem os aminoácidos que compõem os alimentos, né? Estão lá, são 20 aminoácidos. Esses 20 aminoácidos, eles estão presentes na natureza em todos os alimentos. Desses 20 aminoácidos, de 6 a 9, dependendo da faixa, né, da idade e tudo mais, são considerados os tais aminoácidos essenciais. Essenciais porque a gente não fabrica, a gente não sintetiza no nosso corpo. E obrigatoriamente a gente tem que comer, através dos alimentos, esses aminoácidos para que eles façam parte da composição das nossas proteínas. Bacana. Então me falaram que a carne tem muitos aminoácidos essenciais. Realmente tem. Mas não é só nela que tem. Inclusive, para a gente jogar um balde de água fria nessas pessoas que não estudam, todos os aminoácidos essenciais, eles são sintetizados pelas plantas. Exatamente. E não pelos animais. Os animais comem plantas. Exato. Então, a cadeia alimentar é muito clara. A planta, através da fotossíntese, sintetiza todos os aminoácidos, incluindo os essenciais. O bicho vai lá, come a planta, produz as próprias proteínas, constando com esses aminoácidos essenciais. Aí você vai comer uma parte do bicho para comer o aminoácido essencial que ele foi buscar na planta. É como se a gente comesse uma suplementação indireta. Exato. Né? Então, tu tá comendo a planta de maneira indireta através do animal, né? E quando a gente fala dos aminoácidos essenciais, é muito importante também a gente lembrar que, apesar de talvez em algum tipo de alimento não ter boa quantidade de todos os aminoácidos, a gente nunca vai comer só um alimento ao longo do dia. Assim como ninguém come só carne ao longo do dia. Exato. Então, tudo bem que a carne, ela tem todos os aminoácidos essenciais, mas também, como eu falei antes, ela tem toda essa outra cascata de outros nutrientes, de outros componentes, mas ninguém vai comer só carne. Tu vai comer arroz, tu vai comer feijão, tu vai comer salada e tu vai complementar com esses alimentos vegetais. Então, por que não ser apenas eles? Né? Porque primeiro a gente já aprendeu que não precisa. Segundo, que os aminoácidos essenciais estão todos nos alimentos vegetais. Mas aonde, Ale? Fala pra gente. Mas calma, antes de eu falar de onde, eu vou falar mais uma coisa que eu acho que é essencial pra gente quebrar esse mito dessa coisa de precisar da carne. Hoje, a nossa sociedade
é baseada, assim, consome mais proteínas do que naturalmente a gente precisaria. Por quê? A gente tem um protagonismo enorme da proteína vegetal. Você vai em qualquer cardápio, é frango, animal, né? é carne, é peixe, né? A parte nobre é sempre a parte animal. E isso faz com que, ou seja, a gente tenha essa dificuldade de pensar a alimentação sem. Sim. E esses excessos, quando a gente coloca esses alimentos de origem animal em todos os pratos, comi arroz, feijão, bife, salada. Se eu tiro o bife, nossa, faltou. Não, simplesmente eu vou fazer uma adequação. E essa adequação, aumentando a quantidade de vegetais, vai me fornecer o suficiente de proteínas. Tá? A gente não precisa de mais. A gente Suficiência precisa. é o que a gente precisa. Exato. Né? Eu acho que a palavra máxima da nutrição adequada é a suficiência. Exato. Você atingir quanto você precisa de todos os nutrientes, sem faltar e sem ter excesso. Aí que tá, porque quando a gente começa a pensar no princípio da suficiência, que é bater as metas, a gente se desvincula dessa necessidade de procurar um substituto para o alimento de origem animal. Porque quando a gente coloca a carne no prato, a gente normalmente promove excessos. Então, se eu fico pensando em tirar a carne e buscar a mesma quantidade de proteína, eu realmente vou ter que comer talvez bastante. Mas não é o objetivo. E a gente hoje, tem que né, dar o que a gente precisa. sabe que uma certa restrição calórica ajuda a gente a viver com mais qualidade e mais longevidade, né? A gente não precisa comer a mais. Hoje em dia, principalmente acho que por causa dessa questão da proteína, muita gente come sem estar com fome, come um prato grande, exato. cheio de proteína, porque acha que precisa de mais proteína, e a gente acaba cometendo excessos, a gente acaba ganhando peso, acaba piorando todos os problemas crônicos, doenças crônicas como hipertensão, diabetes, que a gente tem como principal foco, né, de mortalidade hoje em dia. E tudo porque a gente acha que a gente precisa de alguma coisa que a gente não necessariamente precisa e não precisa em excesso. E essa cultura que a gente tem, né? Ela de ver as pessoas, elas chamam a carne de proteína. Exato. Chamam a Vai no carne de restaurante, né? proteína. A proteína. Eu participo de vários projetos, né, de alimentação pública, em que a gente desenvolve cardápios, por exemplo, de escolas. Eu participo do projeto Segunda Sem Carne, né, dando consultoria junto com a Sociedade Vegetariana Brasileira na composição dessas merendas, né, sem carne. E é muito complicado você colocar na cabeça das pessoas, dos gestores, porque ali no cardápio tá assim, arroz, feijão, proteína e guarnição. Como se o arroz e feijão não tivesse proteína. Triste isso, e né? a proteína é sempre algo de origem animal. Então, é um erro aqui quase que metodológico de criar composições. E a gente, como você disse lá, a gente não come, quando come carne, a gente não come só proteína. Né? O que vem nesse pacote? E aí, quando a gente correlaciona com os excessos, quando a gente promove o excesso de proteína vindo da carne, a gente também normalmente promove o excesso de gorduras saturadas, o excesso de colesterol. Exato. Quando a gente coloca mais carne no nosso prato, a gente come menos fibras, porque a gente come menos vegetais. Menos antioxidantes, que ajudam as nossas células a não envelhecerem tão rápido, né? Então, a gente diminui e se afasta de diversos componentes que nos trazem mais saúde e se aproxima de diversos componentes que nos trazem mais doenças, né? Hoje, infelizmente, se a gente for ver a grande maioria a maior parte das doenças que nos matam e mais ou menos 70% das causas que levam uma pessoa a procurar um atendimento médico é por causa de uma doença causada pelo estilo de vida, que são as doenças crônicas não transmissíveis, né? Como essas que eu falei antes. Câncer, diabetes, hipertensão, doença pulmonar, obstrutiva crônica, que é muito comum. Então, eu mesma, quando eu tava na faculdade, era só isso que eu atendia quando eu chegava na emergência. Era essas pessoas com esse tipo de problema. Trouxer pro hábito alimentar, a causa desses problemas, a gente vê duas causas muito claras, né? O excesso de consumo de gorduras saturadas, de colesterol, o excesso, muitas vezes, de proteína, que gera todo, né, uma questão, atrapalha a questão metabólica, você vem para acidificação, que toda acidificação leva... até a função renal, né? Exato, leva a problemas renais, problemas de fígado, e também esses excessos, né, eles contrabalanceiam o outro lado, que é quando você protagoniza a proteína no seu prato, você minimiza
os fatores protetores. Sim. Tá? E aí você tem normalmente aquelas condições que tem excesso de calorias, excesso de gordura e baixo teor de micronutrientes. Então a pessoa Exatamente. tá em sobrepeso e tá desnutrida ao mesmo tempo. E muitas vezes a pessoa pensa que essa é a maneira de emagrecer. Mas é um ledo engano, né? Porque se tu come a mais de qualquer tipo de nutriente, seja ele proteína, carboidrato ou gordura, se tu come em excesso, o teu corpo não vai mandar aquilo embora ou produzir mais músculos. Ele vai produzir mais gordura, ele vai guardar aquilo como uma forma de estocagem, né? A gente pode ter evoluído muito desde a época da pedra, mas a gente ainda tem um sistema que quer sobreviver. Então, se a gente come em excesso, ele vai guardar para um episódio futuro. Só que esse episódio futuro de falta não vai acontecer. Porque, de novo, a gente vai lá depois e vai comer em excesso. Então, a gente fica perpetuando esse excesso e cada vez piorando a nossa condição de saúde e o nosso metabolismo como um todo, né? Eu gosto muito dessa pergunta, Laura, que eu vou fazer para você, que já tem aí uma vida clínica, né, de muitos anos. Você conhece alguém que morreu por falta de proteínas? Olha, não preciso nem pensar por nenhum segundo, porque não conheço. Enfim, então por que você tá com tanto medo de faltar proteína na sua dieta? Enquanto, como a gente acabou de dizer, você também falou, as maiores causas de procura, né, por problemas médicos, são os excessos. São doenças causadas por esse excesso. E pode parecer uma péssima notícia isso que a gente tá falando, mas não é uma ótima notícia. É ótimo. Porque é só a gente mudar os nossos hábitos. E claro, aqui a gente entende, a gente trabalha com pessoas, a Lê também trabalha há muito tempo com pessoas, muito mais tempo que eu até, tem muito mais experiência, e a gente sabe que lidar com pessoas é lidar com emoções, é lidar com sentimentos, é lidar com uma história de vida, com uma cultura. Eu, por exemplo, sou gaúcha, então eu comi carne a minha vida inteira, né, até os meus... agora não lembro. Mas enfim, até 2013 eu comi carne, tá? E agora a gente tá, então, já faz 6 anos que eu sou vegana efetivamente e 8 anos que eu comecei nesse processo de parar de comer carne. E eu mesma tive que acolher os meus processos emocionais também, claro, né, nisso tudo. Então, claro, a gente fala aqui que é muito fácil, que é muito simples, na verdade. Mas a gente sabe que não é fácil. É simples e seguro.